Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal, trazendo notícias do XPLG, né? Um fundo de logística, ou seja, de galpões logísticos, né? Eu tenho ele na minha carteira, um excelente fundo imobiliário. Está atualmente o valor da sua cota R$ 107,30. Está entregando atualmente um dividendo anual aí nos últimos 12 meses de 8,52, né? Quem conseguiu comprar ele como eu, né? Consegui aumentar minha posição lá no mês de fevereiro e março, a gente está com dividendo aí em torno de 10%, né? Ele ainda não chegou no seu preço sobre o valor patrimonial, né? Que o ideal é seria mas no caso de fundo de tijolo, que é o XPLG, você pode pagar tranquilamente até 1,05, 1,1, pode ficar tranquilo. A liquidez dele é excelente, né? Ou seja, um fundo extremamente seguro, levando em consideração que ele é um fundo imobiliário de base 100, então você tem uma liquidez de 5,6 milhões e alta, pessoal, bastante alta, e essa valorização de 20,12%, né? Inclusive, eu tenho essa valorização na minha carteira com o XPLG, né? Até porque eu consegui pegar ele justamente no início dessa subida, né? É justamente aqui, ó, certo? Como eu aqui, outros também conseguiram formar uma boa posição aqui nesse período onde ele estava na casa de R$ 86, né? E todo mundo sabia que com a queda da Selic, né, o IFIX, nesse tempo, esse período aqui, a Selic não tinha caído ainda, mas já tinha rumores de queda da Selic. Então, já corri imediatamente e já aumentei, né, fiz o meu aporte já no XPLG, justamente porque eu sabia que o IFIX subindo, né, e o XPLG ia ser um dos mais beneficiados. Então, eu estou com um dividendo, né, em torno da casa de 10%, né, aí nos últimos 12 meses. Excelente. E ele ainda tem espaço ainda para você quiser comprar, ainda tem espaço ainda, porque ele pode bater no valor 1, né? E pode passar até 1,1, você pode comprar. E outra, que esse ano agora de 2024, né? Vocês vão ver este fundo imobiliário no valor de 1,1. Por quê? Depois que passar o final do ano, o pessoal vai começar a migrar da renda fixa para fundo imobiliário. Não vão migrar para ação. Quem ia migrar para a ação, essa altura do campeonato já migrou. O que vai acontecer é a migração de renda fixa para fundos imobiliários. Aí sim, vai ter uma grande migração. Então, esse dividendo de 8%, pode se preparar que ele vai diminuir, ele vai para casa de 7%, porque a cotação ela vai subir, porque o XPLG ele é um fundo imobiliário muito seguro, né? E nos últimos 5 anos, né, é isso que chamou a atenção quando a primeira vez que eu comprei o XPLG, é justamente isso, né? Sempre quando você tem subida do IFIX, ele surfa na subida do IFIX. Evidentemente, quando o IFIX cai, ele também despenca, né? Mas é a oportunidade que a gente tem de comprar mais esperando a próxima subida. Interessante, dessa vez ele subiu, né? E ele já bateu tranquilamente a primeira subida dele depois da pandemia e bateu também aquela subida também que ele deu logo dentro da pandemia, ali no primeiro ano ali de pandemia, naquele sufoco, ele bateu na casa de R$ 105, né? Porque as vendas na internet aumentaram muito, né? Os galpões logísticos não foram prejudicados, pelo contrário, os galpões logísticos acabaram crescendo ainda mais, né? Então, um setor que não foi tão abalado. Depois veio a crise, né, do comércio em geral, né? Devido ao fechamento, vacinação, aí sobrou para todo mundo. Então ele despencou, mas rapidamente ele se recuperou e agora ele bateu todas as máximas.
né? Chegou ali a máxima antes do Covid, né? Ou seja, bateu ali as máximas, né? Que é justamente o que se esperava, quem estava posicionado nele esperava justamente isso, que ele batesse o mesmo valor que ele bateu antes do coronavírus, né? Então todo mundo estava esperando chegar esse momento, certo? Ele é um fundo de tijolo, ou seja, um fundo extremamente seguro, né? Diferente de papel, que a pessoa pode ficar lhe devendo, não ter como pagar. Aqui, como é um fundo de tijolo, no caso, se tiver uma crise, ele tem os imóveis, ele pode muito bem vender esses imóveis e pagar os seus cotistas, então é super tranquilo. Né? Tem mais de 29 milhões de cotas distribuídas, né? Para 314 mil investidores, ou seja, extremamente seguro, né? Inclusive, eu achei até para ser um fundo na casa de base 100, eu acho que ele tem muitos cotistas, né? Que o MXRF11 está batendo 1 milhão, mas é base 10. Aqui são 314.750 pagando R$ 100 numa cota, né? Então, eu acho que se nós formos ver a questão da cota, né, ele é um dos melhores. Né? Se nós formos olhar, ele tem um valor patrimonial por cota de R$ 110,84, que já passou, né? Já passamos desse valor. O seu último rendimento foi 78 centavos, né? E tem um excelente patrimônio de quase 3,3 bilhões, né? Ou seja, um excelente patrimônio. Nós precisamos olhar justamente os últimos 5 anos, porque esse período aqui foi afetado pelo coronavírus, e ele bate tranquilamente, tanto descontada a inflação, como descontada a inflação, ele tem um excelente resultado, certo? Nós fomos descendo aqui, o que nós vamos perceber? Que o dividendo dele vem aumentando, certo? Por quê? Porque esses galpões logísticos eles são alugados, né? E como a maioria dos contratos é por IGPM e IPCA, quando a inflação dispara, os valores pagos pelo aluguel aumentam, né? E além disso, todo mundo que já teve um imóvel alugado sabe que todos os anos os preços são reajustados, né? Que faça chuva ou que faça sol, todos os anos os preços são reajustados. Então, mais uma vez, ele vinha aqui linearmente entregando 74 centavos, o preço foi reajustado, ou seja, o dividendo foi reajustado e ele está entregando aí 78 centavos, né? E agora em 2024, provavelmente isso vai passar de 80 centavos tranquilamente, né? Se você comprar até o dia 30 de novembro, né? Agora no dia 14, né? Que no caso foi que eu recebi, você recebeu 78 centavos por cota, né? Vamos agora para o relatório, né, que é o ponto mais importante. Eu queria mostrar para você. Você que já está posicionado há um certo tempo, como eu estou também, batendo tranquilamente o IFIX, tanto o valor de mercado, como o valor de mercado mais a cota. Né? Então, batendo tranquilamente. Né? É uma carteira composta principalmente por imóveis, né? 86% da carteira são imóveis, investe 3% em fundos imobiliários, né? Tem 11% em aplicações, que são né, aplicações financeiras. Né? O ponto de vista de contratos, típico 40% e atípico 60%, né? Ou seja, super tranquilo. Né? Tem uma boa diversidade de locatários, né? Sendo que tem um pouco de concentração na via varejo. Eu acho que esse é o único problema que eu vejo dentro do XPLG. É essa concentração de 12% na via varejo e 11% na Leroy, embora sejam excelentes negócios, mas é uma concentração acima de 10%. Interessante que seja no máximo 5%. Depois vem Renner, Mercado Livre, GPA, Mobile, entre outros. Né? Tem uma boa concentração no mercado varejista, né? Então o varejo disparando aí no ano de 2024, que é a aposta, né, com a queda da Selic,
o varejo disparar, este fundo vai oferecer um dos melhores retornos, né? Do ponto de vista de carteira, é IPCA e IGPM. Quanto mais inflação, mais dinheiro você coloca no bolso. A maioria dos contratos vão se vencer depois de 2025, né? Então você pode aí ficar tranquilo. Outro ponto interessante, eu acabei pulando, vou voltar lá para o relatório do Investidor 10. 6 imóveis em São Paulo, 4 em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, um em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro. Ou seja, é um fundo imobiliário bem diversificado, né? Ou seja, ele possui imóveis em diferentes regiões do Brasil, né? Não é como aqueles fundos imobiliários onde todos os imóveis estão em um local só. Então ele é diversificado, né? Então ele é bastante diversificado, né? Não é localizado em uma única região. E aqui a imagem, vou até dar um zoom, dos imóveis, pessoal, né? Para você saber o que tipo de imóvel você está levando quando você compra esse fundo imobiliário. Está aqui, ó, os diferentes galpões logísticos, né, um total de 15 que compõem a carteira, né? Então, como vocês podem ver, são excelentes empreendimentos, né? E uma pergunta que foi o que me cativou a entrar no mercado de fundos imobiliários foi justamente essa. Quando é que com R$ 100 você comprando uma cota, você consegue receber dividendos de aluguéis de 15 galpões logísticos com essa estrutura e deste nível? Então, às vezes, fico me perguntando como é que as pessoas não sabem dessa oportunidade, né? De você receber todos os meses excelentes dividendos a partir do aluguel de 15 galpões localizados dentro das melhores regiões do nosso país, alugado para os melhores mercados, e eu consigo receber dinheiro de aluguel a partir do aluguel desses excelentes imóveis, né? Onde nós, né, que não temos tanto poder aquisitivo, onde é que nós conseguiríamos receber dinheiro de aluguel de um galpão desse, como o Cone Multimodal, o CD da Leroy, o especulativo Cajamar, o CD na BW, né? CD do Mercado Livre, né? Centro de distribuição do Mercado Livre, centro de distribuição da Renner, Xlog, Santana Business Park, centro de distribuição da Via Varejo, né? Especulativo Extrema, CD distribuição da Americana, CD distribuição da Panasonic, CD distribuição da Unilever, centro de distribuição de Ribeirão Preto, ou seja, só excelentes imóveis, né? Ou seja, imóveis bacanas que você vai estar adquirindo, né? E ainda tem uma vacância de 2,3%. Ou seja, ainda é possível aumentar esse dividendo, né? Principalmente se esses 2,3 forem alugados, certo? Então, essa é a nossa dica de vídeo de hoje, né? De conteúdo aqui do nosso canal, tentando sair um pouquinho da bolha, né? Nessa semana, muita gente está falando do MXRF11, né? Para gerar conteúdo, para gerar clique, mas eu prefiro ir para outros tipos de fundos imobiliários, que é o XPLG, que é uma grande oportunidade. MXRF11 vem despencando, vem caindo. Quem entrar agora vai pegar a faca caindo, como diz o ditado, né? Mas o XPLG não, uma excelente oportunidade, né? Um fundo de tijolo, um fundo que resistiu à pandemia, pelo contrário, cresceu na pandemia. Eu acredito que se um fundo ele conseguiu crescer até em meio à pandemia, então ele é um excelente fundo, né?
como diz as pessoas, para ter na carteira do aposentado, ou seja, aquelas pessoas que pensam em comprar fundos imobiliários e receber dividendo todos os meses. Então, valeu, segue, curte, comenta, compartilha, né? Para a nossa comunidade seguir crescendo. Lembra também de assistir o vídeo até o final, porque o YouTube ele olha também isso. Se você apenas abre o vídeo e depois imediatamente fecha, ele não distribui o vídeo. Então, assiste o vídeo, comenta, compartilha, para a gente seguir todos os dias trazendo informações para vocês sobre fundos imobiliários com a melhor qualidade possível. Um abração para todos vocês, um feliz Natal para todos vocês, de paz e de tranquilidade, e que o ano que vem, o Natal que vem, né, possa ser a cada ano cada vez melhor, certo? Um abração para todos vocês e até o nosso próximo encontro.